cliente souber quanto gastou no componente, ele vai chiar, ele vai achar ruim. E eu recebi feedback através do meu pai, de um familiar, sobre isso, né? Sobre isso. Pai, o Lawander tá dizendo lá quanto ele gasta no reparo. Se o cliente dele vê isso, não vai fazer mais serviço com ele, não. Ele vai chamar a polícia pra mim. E meu pai chegou pra mim e falou isso aí, né? O fulano tal ali falou e tal. E aí beleza, recebi esse feedback e eu sempre gosto de analisar o feedback, entender e tal. Só que vamos lá. Os principais pilares das nossas empresas é integridade. Nós não gostamos de jeitinho, de falcatrua, de enrolação. O negócio é clareza, é verdade, é jogar limpo. Eu jamais vou dizer que eu reparei uma placa sem ter reparado. Jamais. Vou cobrar o serviço do cliente de reparo se eu nem reparei a placa, se a placa não tinha defeito. Não faz isso. E é muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Por quê? O cliente aqui deixa a placa e leva para o meu laboratório. Posso nem encoxar para ele dizer que foi o pior defeito da vida, que vai ser caríssimo. E o cliente nunca vai sonhar com isso. Mas quem é que vai sonhar com isso? Sou eu. Vou estar sabendo que não estou sendo íntegro com o meu cliente. Estou sendo claro com ele. Então, se o cliente pergunta, até tem uma história engraçada que o cliente quis saber qual era o componente que tinha sido trocado. Aí acho que foi o Lucas. Foi lá dentro, perguntou pro técnico, o técnico disse, cara, foi trocado o optoacoplador do circuito da comunicação. Foi trocado o optoacoplador do circuito da comunicação. O Lucas, igualzinho, o técnico passou para ele, passou pro cliente. O cliente leigo no assunto, natural, normal, o cliente precisa saber de eletrônica, ele é só o dono da máquina. E o Lucas passou. Qual foi o defeito? Não, cara, foi o optoacoplador do circuito da comunicação. Aí eu vi o cliente, tipo assim, dando tela azul. Tá certo. Beleza. Tá ok, então. E aí, o cara foi embora. Então, tipo, o que foi feito? Foi só uma trilha. Foi a troca de capacitores. Foi uma trilha reparada. Só uma trilha não, né? Foi uma trilha reparada. A gente não esconde o defeito do cliente. Eu não vendo o componente, aí, ó, como o Lucas falou aí, né? Só falar pra ele atrás do componente e saber qual trocar. Eu não escondo qual componente foi trocado. Eu não escondo nem se não teve defeito. O cara, quando eu fiz a placa, o cara não teve defeito, não. Vou te cobrar só a análise aqui. Porque a gente testou, analisou, tivemos diagnóstico. Nosso diagnóstico tem um valor do nosso diagnóstico. Então, aqui, o valor é tanto da análise. Não tem defeito da placa aí. Pronto, tem jogo claro, jogo limpo. A gente trabalha sempre com essa clareza, com essa clareza com o cliente. Lawander, se ele souber, aí a gente vai achar, né? Como eu recebi esse feedback de um familiar. O cara, se o Lawander ficar falando isso daí, os clientes vai afastar os clientes dele. Vai afastar por quê? Se é a melhor solução para o cliente, eu afastaria se fosse enrolação. Afastaria se eu tivesse com má fé. Mas não, eu estou proporcionando a melhor solução para o cliente. O cliente, de maneira geral, quando o defeito está na placa eletrônica, ele tem três opções. Uma, trocar a máquina. Duas, trocar a placa. Três, reparar. Dentre essas três situações, a mais barata é reparar a placa. Então, eu tenho ciência de que eu ofereço o melhor serviço para o meu cliente. E não tem problema se eu só reparei uma trilha, se eu só troquei um componente, ou se eu troquei a placa dele. Às vezes tem casos que a gente tem que salvar a placa, troca a placa. Não tem reparar a placa do cara. A gente vai e negocia uma venda de uma placa nova para o cliente, ou semi-nova. E aí consegue até um preço melhor. Se for semi-nova e tal, a gente dá uma garantia de serviço. Enfim, eu sempre busco a melhor solução para o meu cliente. Então, independente do componente. Então, a gente não tem esse medo, literalmente. Eu já tive, tá? Já que eu nunca tive, eu já tive. Já tive. Tem cliente que vai querer saber o que foi feito. E se ele quer saber o que foi feito para querer derrubar meu preço, eu vou dizer o que foi feito e não derrubar meu preço. Ele pode ficar chateado e tá tudo bem. Eu entendo quem é o meu cliente. E é por esse meu cliente que eu luto diariamente.